Boa noite, companheiros. Bom, eu comecei meus vídeos me dizendo ateu, que eu não conhecia muitos ateus. Inclusive eu logo iniciei junto com aquele tal de Conde de Poucos, um pouco antes do Conde de Poucos, não, um bocado antes dele, porque logo ele apareceu e fez um desafio, e eu já estava ali fazendo algumas conversas, algumas besteiras sobre não acreditar em Deus. Eu sou ateu, então eu me sentia sozinho, eu queria conhecer outras pessoas que pensassem como eu. Inclusive, eu só conheço ateu pelo YouTube. Eu não conheço outro ateu, somente pelo YouTube. Bom, nesse meio tempo, quando eu vi que tinham muitos ateus e que muitos novos ateus estavam aparecendo, inclusive até nesse tempo eu falei eu fiz um vídeo sobre o ateu modinha, o ateu da onda. Muitas pessoas estavam se voltando, se rotulando como ateu, sendo que na verdade não poderia jamais ser ateu, porque uma criança, um jovem, bom, talvez um intelectual de 17, 18 anos, 16 anos, que conheça, que tenha uma opinião formada, sim, é muito raro, muito raro. E então apareceu muitos contrariados, muitos decepcionados, muitos revoltados, se dizendo ateu. Você estou percebendo o aumento de rótulo de ateu. Eu pensei comigo, bom, agora eu quero ver onde é que está mesmo os ateus. Então eu levantei, porque até naquele momento não havia o anticristo. O anticristo havia no Apocalipse, ali na Bíblia, as profecias do anticristo. Havia os religiosos e havia os ateus, mas anticristo até aquele momento não. Mas nesse meio tempo, enquanto eu estava me envolvendo com os ateus, ouvindo ateus e religiosos, eu perguntava principalmente para religiosos algumas indagações, principalmente sobre Jesus, sobre o fato dele ter nascido de uma virgem, sobre a descendência de Jesus. Eu fiz algumas perguntas, tanto para religiosos como para ateus. Bom, vendo que o número de pessoas que se rotulavam ateus, eu pensei, agora quero ver até onde vai esse ateísmo. E eu levantei a questão do cristianismo, do anticristo, aliás. E eu falei, agora sim. E eu falei no meu vídeo, foi dessa forma que eu falei, olha, eu vejo que temos muitos ateus, somos muitos ateus. Até agora não ouvi ninguém falar sobre Cristo. Então agora eu quero saber sobre o anticristo, o falso profeta que dizem que é da profecias, sobre o anticristianismo, o antimessias. Pronto, passado pouco tempo, parece que virou uma epidemia. Todo mundo falando de Jesus, né? Todos, olha, religiosos, líderes religiosos que antes não falavam contra o nome de Jesus, que tinham Cristo como Messias. Eles não falavam, ninguém falava, todos temiam, toda a humanidade temia, porque está escrito na Bíblia que haveria de ter o anti-Messias, o anticristo. Pois então, antes que todos falassem, eu levantei a questão de Cristo. E hoje todos nós vemos que há comentário, há dúvidas sobre o Jesus, sobre Cristo,
sobre o nome de Jesus, há muitas dúvidas levantadas sobre religião. Bom, não sei, talvez eu esteja enganado, mas eu fiz isso antes que qualquer um fizesse que eu tenha visto ou ouvido. Não está aí todo mundo contra Cristo. Agora temos uma história, temos 2000 anos de história. Nesses 2000 anos de história, nós contamos por quê? Porque a nossa classe aqui acredita em Jesus, o Cristo, que nasceu há 2000 anos atrás. E é a contagem dos seus dias que nós contamos. Mas não contamos por nada. Contamos por quê? Porque ele disse que haveria uma consumação depois do seu reinado ali, depois da sua coroação como rei dos reis. Não. Tanto é que por ele contamos a idade do mundo. Por Jesus contamos a idade do mundo. E todo mundo espera uma profecia de consumação, sem data marcada, um enigma, uma coisa que vai ser surpresa para todos. Muitas profecias, muitas interpretações foram feitas. Muitas pessoas acreditaram. De tempo em tempo, uma profecia é descartada. Um ano descarta uma profecia, no outro ano descarta outra, no outro ano descarta outra. E tem profecias feitas por grandes concentrações de força. Inclusive, testemunhas de Jeová faziam profecias relacionadas a tempos que já passaram, não foram feitos. Nostradamus, eu não sei o que dizer de Nostradamus, porque as profecias deles são feitas ao léu. A cada momento aparecem novas profecias e, conforme acontece alguma coisa, relacionam a semelhança de alguma coisa escrita por Nostradamus e outros profetas, outros milagreiros, outros tidos como relacionados com Deus, que fizeram profecias. E as coisas vão passando e nada vai acontecendo. E a humanidade, então, espera tanto, até que desacredita. E para ajudar poxa, faz 2000 anos que Jesus falou que era o último dia. Até agora nada acontece. Bom, tem lá terremotos, tem guerras, essas coisas todas. Mas o fim, a consumação, o arrebatamento, isso não acontece. As profecias falam tanto, vai acontecer, e nada acontece. Bom, o pessoal já está ficando desnorteado, porque na verdade todos nós gostaríamos de participar do final nos últimos dias. Todos nós gostaríamos de estar presentes, ou nos últimos dias, ou que estivéssemos presentes lá nos primeiros dias. Mas para nós, no ato aqui, é melhor que estivéssemos nos últimos dias para poder estar presente. Bom, toda a humanidade tem esse desejo de estar nos últimos dias. Espera que isso aconteça. E se decepciona a cada profecia que não é cumprida. E agora, nós temos o nosso poder religioso, a visão de religião, de Deus que nós temos dentro do Brasil é a Igreja Católica e os protestantes, os evangélicos. Temos na mídia o nome elevado diante de toda a nação como pastores, como líderes religiosos, duas grandes aglomerações, duas grandes congregações
universal e mundial, e a católica. São três grandes congregações e outras que são ramificações. Temos a Igreja Católica como uma coisa que é desagradável, como uma coisa que todos nós vemos a prática dos religiosos da Igreja Católica. A riqueza, a ganância, a avareza, a dureza dos praticantes da Igreja Católica, além dos escândalos sexuais das igrejas protestantes. Poxa, quantos pastores estão se envolvendo com crimes, estão sendo denunciados diante de toda a sociedade. E os dois maiores nomes dos protestantes, a Igreja Universal e a Mundial, o Macedo e o Valdomiro Santiago, causaram a desilusão de uma grande quantidade de pessoas que acreditavam na doutrina religiosa. Bom, companheiros, agora com a queda do cristianismo, o cristianismo sofreu uma ferida muito grande. Com a queda do cristianismo, vai fortalecer as leis anteriores, o judaísmo cristão que está aqui no Brasil, e também tem os muçulmanos, os dois, duas linhas de preferência de todo cristão, que qualquer cristão sabe que o fundamento da sua religião é ali os Israel, o judaísmo e os muçulmanos são aqueles que vão disputar a consciência de toda a humanidade, da religião de toda a humanidade. Agora, de que lado você vai se pôr? É só você, companheiro, que pode decidir. Bom, companheiros, eu sou ateu, mas fique com Deus.